O chamado que Jesus tem para nós é um chamado de fato fora da bolha, é um chamado fora da nossa zona de conforto. Você conhece essa expressão, né? Pô, estou muito fora da minha bolha aqui. Né? Quando você chega num ambiente que é muito nada a ver com aquilo que você curte, como que você está acostumado, você se sente fora da sua bolha, você fica desconfortável. E por que nós aqui no Eleve queremos que você viva fora da bolha? Porque, gente, se viver com Jesus fosse confortável, se fosse para ser confortável, Jesus não tinha morrido numa cruz, né? Ele tinha, sei lá, o que ele tinha feito? Andar de Ferrari por aí. Mas não é assim que aconteceu. Então a vida com Jesus não tem a ver com viver uma vida confortável, tem a ver com entender que nós fomos chamados para viver uma vida que atrai as pessoas a Jesus. Viver uma vida que vai mostrar Jesus para as pessoas. A Bíblia fala em Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então antes de você nascer, Deus já sabia que você tinha um propósito. Antes de você nascer, Deus já tinha um sonho para você. Então você não nasceu e Deus falou assim, ó, depois eu vejo no que ele é bom e eu vejo um destino para ele aí. Não, Deus tinha um sonho, Deus tinha um propósito. E aí Deus cria você para realizar esse sonho. Então a nossa vida, ela tem uma missão. E essa missão é alcançar pessoas. O pastor Carlito sempre fala uma coisa que eu gosto, que ele fala assim, gente, já parou para pensar por que quando você aceita Jesus, você não é arrebatado? Porque se a vida fosse sobre encontrar Jesus simplesmente, eu encontrei Jesus, eu posso ser arrebatado. Mas se nós estamos aqui, significa que a nossa vida ainda tem muita coisa para fazer. Encontrar Jesus não é o fim da sua vida, é o começo da sua vida. Então quando você conhece Jesus, é aí que começa. Então conhecer Jesus nos dá também a responsabilidade de compartilhar Ele com outras pessoas. Está amarrado aqui no bold aquele crente SSS, né? Salvo, sentado e satisfeito, né? Que esquenta o banco da igreja. A gente não precisa disso, obrigado, está calor o suficiente. Então nós precisamos entender que aquilo que nós carregamos, a gente deve compartilhar com as pessoas. Nós temos não só o dever, mas também a obrigação, porque Mateus 28 é a grande comissão de Jesus, não é a grande sugestão. Jesus, ele não fala assim, olha, se você tiver o dom, se você estiver confortável, o dia que você estiver animado, você fala de Jesus, você fala sobre mim. Não, ele falou assim, olha, vão e preguem. Então não falar de Jesus não tem a ver com a sua característica, não. Não falar de Jesus é desobediência a uma coisa que Jesus claramente mandou a gente fazer. Então o Velos, ele vem de acordo com a resposta a isso, entendendo essa missão que o Senhor nos confiou. A nossa expectativa, eu já mudei tudo aqui, a nossa expectativa é para que nessa série, nesse mês de fevereiro, que nós vamos focar nisso, orar sobre isso, é para que a gente possa atrair jovens que têm buscado Jesus em outros lugares. Jovens que não têm lugar na sociedade, jovens que foram destruídos financeiramente, jovens que foram destruídos moralmente e jovens que sofrem com relacionamentos. Qualquer pessoa que nós encontrarmos que ainda não encontrou Jesus é uma pessoa que precisa de Jesus. E o nosso objetivo, a nossa oração é para que essas pessoas tenham um encontro com Jesus através da nossa vida. Então é por isso que nós vamos às ruas, é por isso que nós vamos fora da bolha, porque nós queremos incentivar você a estar num ambiente de pessoas que te deixam desconfortáveis. Olha o que a Bíblia fala sobre Jesus em Lucas 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Gente, o texto começa, os publicanos e pecadores se reuniam para ouvi-lo. Claramente esse não é provavelmente não era o lugar preferido de Jesus. Eu não imagino Jesus saindo de casa, se arrumando e falando assim, ufa, hoje eu vou sentar com a galera que me odeia, graças a Deus. Eu não imagino, eu não teria essa reação, imagino que você também não. Mas entender que o nosso chamado é fora da bolha, porque se nós já nascemos para uma vida com Jesus, então nós já morremos para uma vida do nosso próprio conforto. Então é uma escolha, estar vivendo ou estar intencionalmente acessando lugares fora da sua bolha. Gente, para mim é muito mais confortável. A gente faz culto aqui todo sábado até Jesus voltar,
os crentes falando com crente, conversando com crente, coisa de crente, falando mal de crente na internet, que é uma coisa que crente também é bom, comendo muito depois do culto, que crente também é bom nisso. E a gente não se preocupa com as pessoas que estão lá fora, essa é a vida mais fácil de todas. Mas não é essa a vida que o Senhor tem para nós. Gente, você não pode simplesmente achar que o propósito de Deus para você é virar um cabeção, que você conhece a Bíblia toda, mas você não compartilha ela com ninguém. Não adianta nada. Sabe quem sabe a Bíblia toda também? O diabo. Então eu não posso achar que o desejo de Deus, o propósito de Deus para mim é simplesmente adquirir conhecimento para mim, mas eu preciso entender que a minha missão é compartilhar sobre as outras pessoas também. Gente, uma frase meio ruim, mas que eu gosto, que eu acho engraçada, que eu li num livro uma vez, que o cara fala assim: crente é igual esterco. Se ficar muito tempo junto, começa a feder, mas se você espalhar, começa a gerar frutos. Esterco é um adubo, né, que fala, fertilizante. Obrigado, Alan. Então a gente precisa se espalhar. Se a gente começa a ficar muito tempo só a gente, daqui a pouco a gente começa a falar: você viu Descende? Você viu a música do Marco Teles? Eu não vi, mas eu sei que semana que vem vai ter um monte de jovem indo para o carnaval se entregar para o diabo, e eu não estou nem aí para o Marco Teles, mas eu quero fazer alguma coisa em relação a esses jovens. Então se eu fico muito tempo achando que é sobre mim, eu vou virar um crítico. Mas se eu entendo que o meu chamado é para sair da bolha, para viver fora da minha zona de conforto, aí sim eu me torno um cristão relevante. Aqui no Eleve a gente já fez a nossa escolha. Se a sua escolha for outra, tem um monte de igreja aí para você aqui em São José, mas tá bom, vamos embora, vamos lá. Tô brincando, vem pro Bold, né? Vem pro Bold. Perdi a linha. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Evangelizar não é confortável, mas é necessário. Ser luz na escuridão não é confortável, mas é a missão que o Senhor nos entregou. Ser como Jesus não é fácil, mas é o único jeito. Então, o tema da nossa mensagem hoje é um mundo para alcançar. Isaías 52, 7 diz assim: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Gente, esse texto é tão bonito. Eu leio esse texto aqui e eu me sinto um privilegiado. Essa é a sensação que tem no nosso coração, a sensação que a gente tem que ter de sermos privilegiados. A mensagem de salvação é a mensagem que você carrega. Meu, que grande privilégio. Meu, que moral que eu tenho, entendeu? Que moral, que alegria. Eu tenho que olhar para isso como uma grande responsabilidade. Eu tenho que viver uma vida entendendo a missão que eu tenho. Talvez as pessoas, elas vão poder, você vai poder olhar para alguém e falar assim: nossa, essa pessoa sabe muito sobre alguma coisa, essa pessoa sabe muito sobre outra coisa, essa pessoa sabe muito sobre futebol, sobre cinema, sobre música. Mas nenhuma dessas informações, por mais profunda que ela seja, ela tem poder para transformar o destino eterno de alguém. Mas você tem a informação que pode mudar o futuro, a eternidade de alguém. Isso é um grande privilégio. Então a gente tem que olhar para isso dessa maneira, como o privilégio que é. Quando eu não sei se eu conto, não, vou contar outra história. Mas eu lembro quando eu conheci Jesus, que tipo assim, eu sempre queria ser o cara engraçado da sala, né? Eu sempre queria assim, eu queria que as pessoas gostassem de mim, então eu sempre estava fazendo graça, sempre estava fazendo piada, porque eu queria ser amigo de todo mundo. Eu lembro que um dia, já estava caminhando com Jesus há um tempo, e continuava nesse negócio de ficar fazendo graça. Um dia um meu líder de GDC, ele virou para mim e falou assim: Elton, você escolhe, ou você vai ser o palhaço da sala, e que vai levar as pessoas rindo para o inferno, ou você para de fazer graça e começa a falar da mensagem que de fato transforma vidas. Gente, na hora, eu tirei o nariz de palhaço, estou brincando, mas eu entendi assim: você quer ser lembrado como o quê? Como que você quer ser lembrado? Como que você quer abençoar outras pessoas? Então entender que é um grande privilégio carregar essa mensagem. E se a gente tem um mundo para alcançar, não tem a ver só com falar de Jesus, mas ser parecido com Jesus. Gente, falar de Jesus todo mundo fala. Estou cansado de entrar no Instagram de alguém e está lá assim: filho mortal de um pai eterno. Embaixo, capricorniano. Está amarrado. Isso acontece direto. Por quê? Porque fala de Jesus, mas será que de fato vive Jesus? Tem gente que já está mudando a bio aqui agora, aleluia. Gente, então não tem a ver com falar sobre Jesus, mas de fato viver Jesus, de fato mostrar Ele no nosso dia a dia.
Então, como é que a gente faz? Como que a gente pode, de fato, sair da bolha, sermos intencionais para vivermos uma vida relevante de evangelismo? Eu coloquei aqui 3 dicas para a gente viver uma vida que transborda Jesus. 3 coisas que intencionalmente vamos praticar em fevereiro, mas a gente tem que praticar todos os dias da nossa vida. A primeira coisa, seja você, filho de Deus. Como é que colocou aí? Seu nome. É isso aí, seja o seu nome. Coloca assim, fala eu, aí fala o seu nome. Sou um filho de Deus. Então seja você. O outro falou até aqui, sou um filho amado de Deus. Aleluia, amado de Deus, aleluia. Mateus 16, 18 diz assim: Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, gente, quando Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus, agora eu sei quem você é Cristo. Aí Jesus fala, boa, cara, então agora eu te digo também quem você é. Gente, o encontro com Jesus é o que revela quem nós somos. Quem não conhece Jesus também não se conhece, porque foi Jesus que nos criou. Eu lembro uma vez que eu fui, tem uma menina aqui do Eleve, que ela é artista, inclusive está ali, né? Ô bênção, mas tudo bem, ela é artista, é a Clara, tudo bem, Clara? Boa noite. E um dia a Clara, ela expôs uma pintura num negócio de arte e tal, beleza. Chegamos lá, no negócio de arte, né? Aquela arte diferente, abstrata. Só que, gente, eu já não entendo muito. E aí eu cheguei lá no rolê da Clara, fui lá prestigiar com os amigos e tal, que inclusive é uma ótima pintora, absurda. Só que arte abstrata, eu não entendo muito. Aí cheguei lá, gente, diante de Deus, tá? Eu cheguei, na hora que eu entrei na sala, tinha uma mesinha assim e um copo de requeijão em cima. Aí eu falei, mano, alguém esqueceu o copo. Na hora que eu cheguei, tinha uma etiqueta assim, copo de requeijão, e tinha o nome da artista. Falei, ó, arte, que bênção. Se o artista está aqui, cara, desculpa. Mas, gente, eu fiquei meio abismado, assim. Aí juntou uma galera que não deveria juntar lá, né, os amigos aqui. A gente começou a rir das pinturas que estavam lá. Porque tinha umas que não dava, mano, não dava. Aí a gente chegou, tinha uma que a gente ficou assim, olhando para uma lá e falando assim, o que será que significa essa pintura, né? Aí um começou, eu acho que acabou a luz e a pessoa pintou mesmo assim. Eu acho que a pessoa é cega, a pessoa que pintou. Não, eu acho que ela pintou dentro de um carro e o carro estava balançando muito. A gente começou, gente, a destruir a pintura da pessoa. Não faça isso. E de repente saiu uma voz assim, eu nem vou falar o nome da pessoa que estava comigo, mas saiu uma voz assim, a pessoa falou assim, e se o azul dessa pintura representa as emoções e o vermelho representa isso? E a pessoa começou a explicar a pintura, sabe? A pintura começou a fazer sentido. Continuou muito feia a pintura, mas começou a fazer sentido. Eu comecei a entender o que o artista queria dizer com aquilo. Gente, e na hora assim, na hora que eu falei, caramba, né? Como que essa pessoa sabe muito? A pessoa falou, não, é porque a pintura é minha, né? Na hora eu falei, claro, Deus abençoe, vou embora. Enfim. Eu acho que eu fui humilhado nesse dia, mas tudo bem. Mas o que eu aprendi? Eu não entendi o que o autor queria dizer, e para mim aquela pintura parecia um rabisco horroroso, mas aos olhos do autor aquela pintura fazia muito sentido. Às vezes você olha no espelho e você fica assim, por que Deus me fez assim? Por que Deus me fez de outro jeito? O que significa os meus gostos? E você fica tentando encontrar sentido, você olha para você e vê um rabisco. Se você parar para perguntar para o autor, você vai ver que cada detalhe faz sentido. Então você não é uma pintura mal feita não, talvez você só é meio abstrato, mas faz sentido. Mas faz sentido nos olhos do autor. Vocês estão comigo? Do pintor. Então pergunta para Jesus, quando você entender quem Jesus é, você vai entender quem você é também. Amém? E como que a gente pode viver isso? Como que eu posso ser eu mesmo? Primeira coisa assim, desista de bancar o super crente. Gente, não existe isso, não existe. Seja você na sua forma, no seu jeito, na sua personalidade. Uma vez o pastor Andrei estava dando aula para a gente no college, ele contou de uma vez que ele pregou, ele sempre foi muito extrovertido e tal, ele pregou, quando ele desceu, o pastor Carlito falou para ele assim, eu gostei muito da pregação, mas eu não vi você, porque quando eu estou com você eu sempre dou risada, mas quando você prega foi chato e foi sério. Falei, caramba.
Gente, às vezes a gente acha que a gente chega em lugares que a gente tem que deixar de ser a gente para continuar acessando esses lugares. Não, se eles verem que eu sou muito assim, eles vão querer me aceitar aqui. Se eles perceberem que eu sou muito assim, eles vão começar a me deixar de lado. Jesus nunca vai pedir para você deixar de ser quem você é. Lógico, né? Se for pecados, e você, enfim, você entendeu o que eu estou falando. Mas Jesus te fez da maneira exata para você cumprir o propósito dele. Então seja quem você é, cara. Não queira ser outra pessoa. Não queira ser outra pessoa. Lembro quando o Billy Graham morreu. Eu nem sabia quem era Billy Graham. Eu tinha uns 16 anos. E eu vi minha mãe chorando na sala da minha casa vendo o velório do Billy Graham. Eu lembro que eu vi minha mãe chorando. Eu abri o quarto, né? Alguém fez alguma coisa. Eu vi minha mãe chorando. O que aconteceu, mãe? O Billy Graham morreu. O Billy Graham era um pregador e tal. Gente, eu com os meus 15, 16 anos, fechei a porta, pum, entrei no quarto, ajoelhei. Deus, se o Senhor precisar de mais um Billy Graham. Orei, chorei. E por muito tempo eu orei assim: Deus, eu quero a unção que está no Billy Graham. Deus, eu quero a unção que está no Luca Martini. Deus, eu quero a unção que está no Alessandro Vilas Boas, de cantar desafinado, e mesmo assim as pessoas serem abençoadas. Glória a Deus. E eu comecei a admirar a unção das outras pessoas, até que um dia Deus falou para mim assim: mas e quando que você vai querer a unção que eu tenho para você? Gente, porque se Deus precisasse do Billy Graham, ele estava vivo hoje. Se Deus precisasse do Billy Graham hoje, Deus não precisa do Billy Graham hoje. Mas você está vivo aqui, é porque Deus tem algo para fazer na sua vida. Então entenda que existe algo específico para você. Seja você, cara. Qual é a forma que Deus quer te usar? Qual é a maneira que Deus quer revelar a identidade dele através da sua vida? Seja você. Segunda coisa, deixe a sua alma ser revelada. Jesus revelou a sua alma, chorando por seu amigo, chorando por Jerusalém, falando sobre a sua dor. Gente, o que te causa preocupação? O que te causa medo? Eu gosto muito de super-heróis, sempre gostei, mas tem um herói que eu não consigo gostar, que é o super-homem. Odeio o super-homem. Parece uma criança falando, né? Odeio o super-homem. Eu não quero esse boneco. Gente, eu odeio o super-homem. Por quê? Porque o super-homem é perfeito, cara. Que raiva, é perfeito. O cara faz tudo que ele faz. Aí eu gostava do Flash. Aí o super-homem também corre mais rápido que o Flash. Mais rápido não, né? Que ele tem um episódio lá que ele perde na corrida, mas enfim. Gente, é loucura. Aí eu ficava assim: eu odeio esse cara porque ele é muito perfeito. Gente, tem crente que é super-homem. Tem crente que eu, não vou falar que eu odeio, né? Não pode. Mas gente, não dá. Assim, você precisa revelar a sua alma. Jesus chorou, eu também posso chorar. Jesus chorou, eu também posso me preocupar com alguma coisa. Eu também posso mostrar que eu tenho medo. Eu também posso ser sincero diante das pessoas. Não arranca pedaço falar assim: ora por mim. Não arranca pedaço falar que eu preciso de ajuda. Não arranca pedaço falar que não está bem. Não arranca pedaço. Se Jesus, que era o único que poderia ser o super-homem, ele quis ser só o homem, por que você quer ser super, cara? Então está tudo bem, eu não estou bem hoje, está tudo bem, ok. Jesus não faz história com o super-homem porque ele não morreu por super-homens, ele morreu por quem tem problema. E eu tenho problema pra caramba, por isso que eu preciso de Jesus. Então, não tenha medo de chorar. Às vezes você está aqui no culto e fala assim: nossa, que vontade de chorar, mas o que vão pensar de mim? Eu não sei. Mas o que Jesus vai pensar de você se você não se entregar na presença dele? Então não fique bancando o super-herói, deixe a sua alma ser revelada. E seja honesto quanto ao fracasso. Gente, tem muita gente que está acumulando derrota porque esconde seus erros ao invés de confessá-los. Um pecado não confessado é um segredo seu com Satanás. E um pecado não confessado, ele abre precedente para você pecar de novo. Seja honesto quanto ao seu fracasso. Gente, a gente precisa de pessoas que a gente fala que a gente errou. Tudo certo. Vacilei nisso aqui, cara, não deu certo. A gente vive hoje, a gente não pode cair na pira do Instagram, de que tudo é perfeito, todo mundo tem que ser perfeito o tempo inteiro. A nossa igreja tem uma ferramenta chamada 30 semanas, que basicamente é você chegar, sentar numa cadeira e falar assim: então, essa semana eu pequei nisso, mas eu sei que eu sou um filho amado de Deus, essa não é a minha identidade. Todo mundo vai falar. E você fica com vergonha. O que vão pensar de mim, gente? Seja honesto quanto ao seu fracasso. Seja honesto quanto às vezes que não deu certo. Cair de novo naquilo. Ok, a gente vai orar, a gente vai reiniciar, a gente vai tentar de novo. Agora, o que não pode acontecer é assim: você engana todo mundo por muito tempo.
Você engana o Alan, você engana a Isa, você engana o seu líder, você engana sua família. Você se engana por muito tempo, achando que você está escondendo. Aí chega lá no céu, você vai ter que... Jesus vai te cobrar. Aí, filho, Deus abençoe você. Então, não esconda, não tenha vergonha. Gente, aqui essa igreja é um ambiente que você tem total liberdade para rasgar o seu coração. Você tem total liberdade aqui para mostrar aquilo que te aflige e ser curado disso. Ninguém aqui vai te julgar. Se te julgar, você me fala que a gente julga, tô brincando. Mas aqui é um ambiente seguro. Não porque o Eleve é diferente, não, gente, mas é porque nós trabalhamos aqui sempre a partir da perspectiva de Jesus. É uma perspectiva que acolhe. Então seja honesto. Se você tem luta em alguma área da sua vida, não luta sozinho, não. Sozinho você é presa fácil para o inimigo. Mas juntos, cara, a gente é muito mais forte. Amém? Como diz Dominique Toretto, família. Isso aqui é Brasil, pô. Bill Hybels fala assim: as pessoas precisam nos observar e concluir. Nunca me interessei por questões religiosas, mas gostaria de ser como um deles. Se você colocar em prática isso aqui, Jesus na sua vida vai atrair as pessoas. Porque as pessoas sentem falta de pessoas que são reais, pessoas que são verdadeiras. E Jesus era assim. Então se você for um cristão verdadeiro, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Segunda coisa, para ver uma vida que transborda Jesus, abre os olhos para a dor das pessoas. Lucas 10, 31, 34. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o compadeceu-se dele. E chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Gente, você já viu um filme ou um vídeo de alguma coisa assim que é tão forte que você meio que, você fecha o olho, tipo você fala assim, sei lá, tipo um documentário sobre a fome, um documentário sobre a dor de alguém, que está passando a cena e você fala assim, nossa, eu não consigo nem olhar. Por quê? Porque é uma dor, a dor, ela gera aversão. Quando você vê alguém, a sua dor ou a dor do outro, isso gera aversão. Então a alternativa mais fácil é virar o olho. Virar o olho. Assim, nossa, vou fingir que eu não vi. William Wilberforce falava, né? Você pode fingir que não viu. Como é que eu esqueci? Esqueci o que ele fala, mas tem alguma blusa do Eleve aí, depois você vê lá nos Eleve. Mas você pode ignorar, gente. Você pode ignorar, mas você não pode falar que não viu a dor do outro. Então quando a gente abre os olhos, quando a gente presta atenção, quando a gente está atento, a gente vê que as pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de ajuda. Talvez no seu trabalho, na sua faculdade, tem alguém que está mal. Tem alguém que está mal. E o que essa pessoa precisa é de um abraço. O que essa pessoa precisa é de alguém que vai perguntar para ela. O que essa pessoa precisa é de alguém que vai se preocupar com ela. Então, abrir os olhos para a dor do próximo. Gente, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem luta. Amém? Todo mundo tem dificuldade. Mas com Jesus, a nossa dificuldade não é a nossa prioridade. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não posso ignorar a sua dor só porque eu também estou com dor, porque Jesus não ignorou a dor que ele estava sentindo, porque ele fez isso pensando em nós. Então eu também muitas vezes vou me sacrificar para abençoar uma outra pessoa. Gente, quantas vezes seu líder de GDC já orou por você sem assim, não tinha tempo para orar, mas parou tudo para orar. Quantas vezes alguém já se preocupou com você, não poderia, não tinha como, mas a pessoa escolheu se preocupar, por quê? Porque viver com Jesus é você abrir os olhos para a dor do próximo. Qual foi a última vez que você mandou no grupo da sua faculdade assim, alguém tem algum pedido de oração? A gente sabe o que eu estou fazendo agora? Eu estou perguntando o pedido de oração. Porque quando eu falo para a pessoa assim, você quer saber sobre Jesus? A pessoa fala, eu não gosto de Jesus. Tá, mas você tem algum pedido de oração? Eu tenho, pode. Pode orar por você. Então a gente se colocar como aqueles que estão dispostos a olhar para a dor do outro. Eu vou orar por você. Vamos fazer um jejum, vamos fazer um voto, vamos caminhar junto, vamos trabalhar junto. Então abrir os olhos para a dor do próximo. Não ver não resolve. Comece a perceber, entender e deixar a compaixão te levar, ao invés de se defender e seguir para os seus compromissos. Tem algumas coisas que podem roubar a nossa compaixão, vou passar bem rapidinho. Feridas da alma. Quem não é curado, acha que nunca vai poder abençoar ninguém. Porque se você acha que você não tem nada, você sempre vai achar que você não pode derramar sobre ninguém.
Então por isso a gente precisa ser curado, para a gente poder derramar também sobre a vida das outras pessoas. Outra coisa, um estilo de vida focado em você mesmo. A sua agenda, imagino que ela esteja lotada, porque você faz muita coisa, você é um jovem muito garrado, você faz muita coisa. Mas quando você olha para a sua agenda, e eu comecei a fazer isso esse ano porque eu fiquei meio assim, a minha agenda tinha um monte de compromisso, mas na minha agenda não tinha nenhum horário assim, falar com Deus. Não tinha nenhum horário na minha agenda assim, falar com Deus. Comecei a colocar, gente, agora até o devocional eu estou marcando na agenda. Por quê? Porque se eu não priorizar, vai faltar. Se eu não entregar para Deus o melhor horário do meu dia, eu vou entregar o que sobrar. E Deus não merece o que sobrar. Então, sermos intencionais nisso. Não podemos viver a nossa vida focado em nós mesmos. A gente tem que viver pensando naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. E outra coisa é a frustração quanto a experiências antigas. Então você fala assim, não, eu não vou ajudar ninguém porque quando eu precisei ninguém me ajudou. Ou porque eu ajudei alguém há muito tempo atrás e a pessoa virou as costas para mim. Eu não vou fazer porque da última vez que eu fiz a pessoa nem me agradeceu. Se você faz esperando algo em troca, você não está fazendo para Deus, está fazendo por você. Se eu faço para Jesus, eu faço sem esperar nada em troca. Então eu não posso ficar assim, não, eu fiz uma vez, a pessoa não me agradeceu. Gente, imagina se Jesus tratasse a gente dessa maneira. Imagina se fosse assim, não, ontem eu fiquei te esperando, você não veio aqui fazer devocional, aí agora você quer me ajuda? Se vira. Ele não é assim. Então as suas experiências antigas não podem te privar de amar e servir as pessoas no presente. Fuja dessas coisas, descubra o poder da compaixão. E para viver uma vida também que transborda Jesus, além de você ser alguém que demonstra compaixão, de ser verdadeiro, viver a sua identidade, a gente tem que doar a nossa própria vida. Doar a nossa própria vida. João 12, 27, 32. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Gente, quem é que sabe o que está escrito em João 3,16? Levanta a mão, João 3,16. Agora, quem é que sabe o que está escrito em 1 João 3,16? João 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho para morrer por mim. Isso é João 3,16. Agora, 1 João 3,16. 1 João 3,16. Nisso consiste o amor. Cristo deu a sua vida por nós, então nós também temos que dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A gente lembra João 3,16 porque ele nos lembra que Jesus morreu por nós, mas a gente não sabe de qual 1 João 3,16 que nos lembra que nós também precisamos morrer pelas pessoas. Gente, viver com Jesus é uma vida de sacrifício, é uma vida de sacrifício. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que precisa ser feito, eu faço o que eu tenho que fazer. Não, é que eu não sou muito bom com cuidado, eu não sou muito atencioso, eu acho que eu não seria um bom líder de GDC. Cara, mas Jesus está te chamando para isso, então vamos liderar um GDC. Eu não vou ser o melhor, mas eu não quero ser o melhor, eu só quero me doar por quem precisa. Cara, é que eu não sou muito bom de evangelismo, eu não sei falar, eu falo mortandela em igreja, eu não sei conversar direito e tal. Tá tudo bem, mas tem pessoas que precisam da mensagem que você carrega. A gente precisa que você vá também, porque viver com Jesus é se sacrificar, se sacrificar. Eu gosto de pensar sempre que quando você vê um filme de guerra, eu gosto muito tipo Vikings, Gladiador e tal, o guerreiro mais zica é o que mais tem cicatriz. Por quê? Porque a cicatriz é um sinal de quantas batalhas eu venci. Por exemplo, vamos supor que você tem duas pessoas para enfrentar. Um cara que está com a orelha estourada, cicatriz no olho, assim tipo Kratos, cabeça raspada, barbudo. Quem que você vai querer enfrentar? Nem precisa responder para não me humilhar. Por quê? Porque é a aparência, gente, o cara todo cheio de cicatriz e tal. A gente vive num mundo que ele celebra troféus, celebra vitórias. Eu creio que no céu nós vamos celebrar cicatrizes. Eu não vou chegar no céu e falar assim, Jesus, olha quanto que eu conquistei. Falar assim, Jesus, o quanto que eu me entreguei. Jesus, olha quantas pessoas eu ganhei. Não, Jesus, olha por quantas pessoas eu me entreguei. Sucesso no céu não é troféu, sucesso no céu é renúncia. Sucesso no céu é sacrifício. Sacrificar a nossa vontade, sacrificar o nosso eu, sacrificar o nosso conforto, sacrificar os nossos sonhos muitas vezes. Talvez Jesus está
nos chamando para lugares que nós não queremos ir, nós queremos ficar na nossa bolha. Gente, nós temos que parar com essa conversa de mesa. Eu quero ter um tempo de mesa com você, Elton. Eu quero ter um tempo de mesa com você, Alan. Tá bom, pode ter, vamos sentar junto, vamos conversar, mas eu queria que você também tivesse um tempo de mesa com a galera da sua faculdade. Eu queria também que você tivesse um tempo de mesa com a galera da sua família. A gente não representa bem Jesus chorando no bold e fugindo de conversas difíceis na mesa da nossa casa. A gente não representa bem Jesus aqui vestindo a roupa da Uzeleve, mas chegando na nossa faculdade ficando calado e fingindo que a gente não tem uma opinião sobre aquilo que as pessoas estão fazendo. Então, gente, não é confortável para mim estar aqui diante de você, falando sobre Jesus, não é confortável para mim estar aqui liderando a juventude, que muitos são mais velhos do que eu, não é confortável para mim, mas é o que Jesus pediu para fazer e eu vou obedecer até o final. Talvez o Velos não é confortável para você, mas se fosse sobre conforto, você nem estava aqui, estava na sua casa. Gente, viver com Jesus é constantemente estar fora da sua zona de conforto. Digo mais, se está confortável demais, talvez você está no lugar errado. Se você começa falando assim, está tão de boa, parece que não tem desafio nenhum. Meu pai fala assim, se você está caminhando e você não dá de cara com o diabo, é porque vocês estão caminhando na mesma direção. Então, se não está tendo desafio, tem alguma coisa errada. Nossa, o El está jogando praga em mim. Não, gente, não estou jogando praga. Mas eu quero te convidar para um novo nível de entrega, um novo nível de renúncia. Talvez a renúncia que você vai ter que fazer não é ir para um Velos, mas é acordar um pouco mais cedo para orar, é ler um pouco mais a Bíblia, é parar de pular a genealogia, né? Eu sei como é que é, a gente está lendo números, meu pai do céu, eu nem quero saber o tamanho da parede do tabernáculo, mas tem que saber. Então entender, gente, que viver isso aqui, viver o que Deus tem para você tem a ver com renunciar, tem a ver com sacrificar. Existe um privilégio em se entregar, existe uma alegria em se entregar por Jesus, uma alegria. Eu lembro sempre no Velos, assim, a gente chega lá no carnaval lá e gente, nossa, é uma loucura, a gente chega lá. Eu lembro que ano passado, a primeira pessoa que eu abordei, o cara falou para mim assim, cara, eu não quero, porque eu sou satanista, velho. Eu falei assim, mano, o que eu tô fazendo aqui, mano? Podia estar em casa no feriado, jogando videogame, tipo, sei lá, podia estar com a minha esposa, tô aqui nessa rua, esse fedor de cerveja aqui. Mas você caminha um pouco mais, você vai vendo as pessoas sendo tocadas pelo amor de Jesus, as pessoas sendo encontradas e reencontradas por Jesus no meio de um bloquinho de carnaval. E aí você entende assim, cara, valeu a pena sair do meu conforto para mostrar para essa pessoa o quanto que ela é amada por Jesus. Gente, eu queria muito incentivar você a sair da sua bolha, cara. Principalmente nesse mês de fevereiro. Pega o gancho aí do Eleve. O que é fácil para você? O que é fácil para você? É fácil para mim ficar no meu mundinho. Então sai do seu mundinho. Não é fácil para mim ficar só com o meu grupinho. Sai do seu grupinho. Sai da bolha. Jesus não nos chamou para esse ambiente. Jesus nos chamou para um lugar de desconforto, um lugar de renúncia. No final, eu não quero viver a vida que eu planejei, eu quero viver a vida que o Senhor planejou para mim. Eu tenho tantos sonhos, mas nenhum deles se compara com os sonhos que o Senhor tem para mim. Então eu posso terminar feliz porque eu vivi a minha vida medíocre, ou terminar um pouquinho mais dolorido, mas satisfeito porque eu vivi a vida extraordinária que o Senhor tinha para mim. João 17, 6, 10 e 19 diz assim, Jesus fala, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. João 17:3. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deus teve um único filho, né? E fez dele um missionário. Por que a gente acha que conosco seria diferente? Jesus, tudo que ele fez foi se sacrificar. Tudo que eu tenho que fazer é me sacrificar. Não estou falando para você sair daqui e vender o videogame, vender sua guitarra, vender as coisas que você gosta. Não é isso. Estou falando assim, será que a gente não passou tempo demais vivendo um evangelho? Será que não está na hora da gente começar a viver de fato o evangelho? Será que a gente não está tempo demais orando
meu Pai, e a gente não poderia começar a orar o Pai Nosso? Será que não está na hora da gente parar de querer ser um mega pastor famoso, ser um mega líder relevante dentro da juventude e simplesmente querer ser Jesus dentro da nossa faculdade, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa? É muito mais difícil, mas é muito mais relevante, e é sair da bolha. Amém? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Você recebe essa palavra?